Olá a todos! Então, vamos falar de um assunto que nunca deixa de ser polêmico? O que eu posso fazer enquanto pré-candidato e que não seja considerado pela Justiça Eleitoral como uma propaganda antecipada ou também chamada propaganda extemporânea. Pois é, embora a gente não possa definir aqui com precisão cada caso em concreto, podemos pelo menos indicar quais foram as balizas traçadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, quanto à existência de elementos que certamente vão caracterizar como antecipada uma publicidade realizada antes do período propriamente eleitoral. De antemão, eu já vou dizendo que o próprio TSE já reiterou por diversas vezes em julgados daquela corte que no âmbito político-eleitoral a existência da liberdade de expressão deve ser respeitada, e isso por razões óbvias. Os cidadãos devem ser informados da variedade e da riqueza de assuntos que digam respeito aos eventuais candidatos, bem como também das ações parlamentares praticadas pelos detentores de mandato eletivo. E isso não pode, por si só, implicar na violação às normas que regulam a igualdade de condições nas disputas eleitorais. O que eu estou querendo dizer é que devem sempre prevalecer, a princípio, a liberdade de expressão. Dessa forma, no campo da comunicação política, a livre circulação de ideias e opiniões deve prosperar. De outro modo, o Poder Judiciário só deve interferir na relação direta que deve existir entre o eleitor e o candidato, quando isso se fizer realmente necessário. Dessa forma é que eu trago aqui para vocês o que foi estabelecido no julgamento do agravo regimental, no agravo de instrumento número 924. Isso relativo lá às eleições de 2016, mas julgado já em 2018, onde o TSE entendeu que cumpre às cortes eleitorais o papel de assegurar a máxima amplitude do debate e somente intervir em hipóteses estritas, inevitáveis e, claro, excepcionais. Isso quando as atividades de comunicação representarem sem nenhuma margem de dúvidas riscos concretos para a autodeterminação na formação da opinião eleitoral ou, em última instância, implicarem em abuso da própria integridade da disputa eleitoral. Entretanto, consta desse mesmo julgado, e a gente pode extrair desse acórdão, que não há como negar que mesmo liberdades preferenciais, como é o caso da liberdade de expressão, podem ser limitadas no plano jurídico, em especial quando seu modo de exteriorização redunde em um ataque a outro princípio prioritário, segundo as lentes da própria Constituição. E aqui a gente adentra num ponto fulcral dessa discussão: identificar quando o espectro da liberdade de expressão deve ser limitado em nome da preservação da igualdade de oportunidade entre as forças políticas que participam da disputa. É nesse sentido, e entrando agora definitivamente na resposta às perguntas que titulam esse vídeo, que nós precisamos entender que para a Justiça Eleitoral, a imposição de limites temporais quanto às atividades de realização de publicidade eleitoral tem um triplo propósito. Quais são esses três propósitos de se limitar à propaganda? O primeiro é garantir a todos os competidores o mesmo prazo para realizarem as atividades de captação de voto. O segundo propósito é mitigar o efeito da assimetria de recursos econômicos na viabilidade das campanhas, combatendo aí a influência do poder econômico sobre os resultados dos pleitos. E o terceiro propósito é impedir que determinados competidores extraiam vantagens indevidas de seus cargos ou do acesso à mídia para iniciar a disputa eleitoral mais cedo, queimando a largada. Assim, ao analisarem dois processos em que se apontava a realização de propaganda eleitoral antecipada, lá nos municípios de Várzea Paulista, em São Paulo, e Itabaiana, em Sergipe, referentes ao pleito de 2016, os ministros do TSE, nesse julgamento realizado em 2018, fixaram alguns critérios sobre os limites de publicidade em campanhas. Aliás, nesses julgados, o presidente do TSE, naquela época, o ministro Luiz Fux, lembrou que o legislador fixou o pedido explícito de votos
idealizador dessa modalidade de propaganda antecipada e afirmou que a temática foi tratada legislativamente à luz da liberdade de expressão, da igualdade de chances e do chamado indiferente eleitoral, que a gente vai falar daqui a pouco. São atos que estão fora da alçada da justiça eleitoral. A partir do conteúdo extraído desses debates jurídicos desse colegiado do TSE, o ministro Fux, à época, propôs a adoção de 3 critérios que são norteadores para casos semelhantes a serem eventualmente apreciados pelo TSE, por aquela corte. O primeiro critério é que o pedido explícito de votos é que caracteriza a realização de propaganda antecipada irregular, independentemente da forma utilizada ou da existência de gastos ou valores na pré-campanha. Ou seja, havendo pedido explícito de votos, seja no material impresso ou numa entrevista no rádio e na televisão, isso antes do período autorizado para a propaganda eleitoral, estará aí caracterizada a propaganda eleitoral extemporânea, a propaganda antecipada. O segundo critério é o de que os atos publicitários não eleitorais, ou seja, aqueles sem nenhum conteúdo direto ou indiretamente relacionados à disputa, consistem nos chamados indiferentes eleitorais, que estão fora da jurisdição da justiça eleitoral e, por essa razão, não devem ser punidos. Nesse sentido, por exemplo, a utilização de um outdoor no período de pré-campanha, onde um cidadão deseje felicitações pela passagem do aniversário da fundação daquele município, não está na seara eleitoral, ainda que esse cidadão seja eventual pré-candidato, desde que essa condição de pré-candidato não esteja estampada no outdoor. É o chamado indiferente eleitoral. Aliás, outro indicativo trazido a esses julgamentos é o de que não é vedado o gasto em pré-campanha. De acordo com o voto do ministro Fux, não há como negar que a completa exclusão do dinheiro na pré-campanha acarretaria graves limitações ao exercício da liberdade de expressão nesta fase de pré-campanha, visto que mesmo a divulgação mais simples de pré-candidatura pode ensejar aí algum gasto, como a impressão de um folder ou a confecção de um card digital nas redes sociais do pré-candidato. No seu ilustrado voto, o ministro Fux avançou e ainda considerou lícito a confecção de material impresso na pré-campanha, retirando uma dúvida, inclusive, comum desde a publicação da Lei 13.165, de 2015, que modificou a lei eleitoral quanto aos atos admitidos em pré-campanha, lá modificando o artigo 36A da Lei das Eleições. O ministro pontuou, entretanto, que ainda que a realização de gastos na pré-campanha não esteja a princípio vedada, pode e deve ser coibida sempre que as manifestações comunicativas assumam dimensões extraordinárias ou contornos abusivos. Ou seja, gastos abusivos na pré-campanha podem ensejar tanto a propaganda antecipada como até mesmo um abuso de poder econômico, que resultaria aí numa eventual cassação de mandato eletivo por via de AIS ou de AIME. Claro, visando diminuir o grau de subjetividade desse critério, o ministro Fux indicou que esses parâmetros sobre o que pode ser considerado gasto abusivo deve ser examinado à luz de uma comparação hipotética, mostrando-se toleráveis todas as ações de publicidade que estejam ao alcance das possibilidades do pré-candidato médio. Assim, entende-se lícitas as ações publicitárias não extraordinárias, isto é, aquelas possíveis de ser realizadas pelos demais virtuais concorrentes. Um outro parâmetro erigido a partir dos julgados dessas ações, ou seja, do RESP 4346 e o agravo que já falamos, 924, foi o de que é vedado no período pré-eleitoral o uso de formas e instrumentos de campanha que sejam igualmente proibidos durante a própria campanha eleitoral. Assim, se no período eleitoral não se pode lançar mão de formas publicitárias vedadas pela Lei 9.504 de 97, tais como outdoor, cavaletes, faixas, envelopamento de automóveis, por exemplo,
essas mesmas formas também não podem ser utilizadas para veicular a pré-campanha. O que não pode na campanha, não pode na pré-campanha. Assim, o resumo das balizas trazidas nesses julgados podem ser assim resumidos. Vamos lá. 1. No que tange ao conteúdo discursivo, resguardada a preservação de prerrogativas fundamentais, como é o caso do direito à honra e à intimidade, o falar é livre, sendo somente limitado pela realização do pedido explícito de voto. E aí sim caracterizaria propaganda antecipada. 2. Insere-se no conceito de pedido explícito o uso de expressões que sejam, a toda evidência, semanticamente semelhantes às chamadas magic words, palavrinhas mágicas. Ou seja, aquelas que se assemelham com vote em mim, tais como: tô fechado com fulano, cicrano merece meu voto, agora é Beltrano na cabeça, seriam considerados pedido explícito de votos. 3. A liberdade de expressão no período pré-eleitoral enseja consigo, em linha de princípio, a possibilidade de realização de gastos moderados, em ordem a possibilitar o seu exercício em termos minimamente efetivos. Assim, pequenos gastos na pré-campanha são tolerados, e esses gastos podem ser suportados pelos próprios pré-candidatos. 4. A Justiça Eleitoral será competente para análise e punição em face de eventuais excessos, inclusive em sede de ação de investigação judicial eleitoral, visando a proteção da legitimidade das eleições em face de casos de abuso de poder político, econômico ou midiáticos realizados na pré-campanha. 5. A permissão para a execução de despesas moderadas, no entanto, não implica a liberação para o uso de métodos de propaganda proibidos durante o período da propaganda oficial. O que não pode na campanha eleitoral, não pode na pré-campanha. 6. De outro lado, as restrições instrumentais dirigidas à propaganda eleitoral lá no período oficial não incidem sobre os chamados indiferentes eleitorais, como, por exemplo, a manifestação de cunho político ou de mera promoção pessoal, como homenagens, declaração de apoio e exposições de ideias. 7. A extrapolação do limite razoável no que diz respeito aos aspectos financeiros dessa publicidade eleitoral pode ser aferida a partir da quantidade da reiteração da conduta e também do período de exposição dessas mensagens pagas, assim como de seus respectivos custos, também como a sua abrangência, os quais devem ser comparados, na verdade, com a possibilidade dos demais pré-concorrentes médios poderem ou não também realizá-las. Enfim, essas balizas não encerram todas as dúvidas que permeiam o que pode e o que não pode na pré-campanha. Ainda assim, são importantes subsídios para entender como é que pensa o TSE acerca desse tema tão espinhoso. Eu vou ficando por aqui, mas tem muito mais sobre direito eleitoral a ser debatido. Então não deixe de acompanhar os nossos canais de comunicação da ATAME, no YouTube e também os nossos podcasts semanais, lá no Spotify. Um grande abraço e até a próxima.